Povo amado, estamos na aula 42. A gente está chegando em momentos cruciais da caminhada de Jesus, momentos muito importantes. E a gente chega agora num capítulo decisivo da aproximação de Jesus diante do centro religioso de Jerusalém. Ele entra, inclusive, a gente vai começar o capítulo 42, vamos fazer um pequeno salto do capítulo 10. Nós não vamos passar pela história do cego de Jericó, a gente vai direto no capítulo 11. No capítulo 11, Jesus já entra, já chega chegando, como diz o povo. Já chega diante do centro religioso, diante do templo, diante daqueles que estão no templo, com uma crítica pesada diante daquela religiosidade. Por isso o título da lição, Fé Sem Fruto. A gente vai perceber que ele fala de uma fé estéril, simbolizada na figueira que não dá fruto quando ele espera que ela tenha fruto para dar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos entender um pouquinho isso, já para a aula, tá bom? Vamos lá, Cruz do Rei, a gente está aqui na aula 42, Fé Sem Frutos, Marcos capítulo 11, de 1 a 27. Eu fico às vezes um pouco aflito, porque quando eu vou organizando aqui os estudos, tem muita coisa para falar. E eu tento fazer isso no menor tempo possível para que você também tenha uma completa visão e uma aplicação do texto, não somente a explicação do texto. Mas vamos lá. Estou tentando organizar nos slides para que você possa também estudar de outras maneiras, ler o texto, poder baixar os slides e caminhar nesse sentido. Nós vamos trabalhar nessas passagens, né? Nesses blocos de texto. A entrada triunfal de Jesus, no capítulo 11, a figueira sem fruto e a sua lição, que começa no verso 12 ao 14, depois aí retoma o verso 20 ao 26. E a entrada de Jesus no templo, quando ele expulsa os comerciantes do templo, quando ele se coloca ali diante daquela situação. Ok? Então, vamos iniciar com a leitura do texto. Capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E o verso 11 ainda: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, o primeiro bloco da nossa história vai até esse momento. Antes da gente conversar sobre o texto, deixa eu relembrar alguma coisa que eu já falei lá no início da nossa caminhada. Os evangélicos, eles são um gênero literário específico. Eles não são meros relatos biográficos da vida de Jesus. Eles não estão interessados em contar todos os detalhes da vida de Jesus. Tanto que a gente tem o relato sobre a infância, depois a gente tem, ele vai chegando na adolescência, a gente tem o hiato, e depois o relato retoma já no início da missão dele. Os evangelhos não estão interessados em olhar os pormenores da vida de Jesus nem da vida dos discípulos. Os evangelhos, eles são um relato que tem uma finalidade,
querigmática, isso é, tem uma finalidade de proclamação, tem uma finalidade de anunciação. Anunciação do quê? Explicação, proclamação do quê? Apresentação, proclamação do Messias que está diante dos homens, do Filho de Deus, do Salvador da humanidade, que está ali diante dos homens. E é isso que os evangelhos querem dizer, e é isso que os evangelhos querem mostrar. Por isso, ele recolhe histórias, discursos, parábolas, testemunhos, eventos que corroboram para essa finalidade. E é essa a percepção. O escritor dos evangelhos, ou os escritores dos evangelhos, dos 4 evangelhos, tem uma mentalidade, tem uma finalidade, querem mostrar quem é Jesus, mas mostrar quem é Jesus tem a ver com a mensagem que Jesus traz e com aquilo que Jesus veio fazer. Por isso você também pode ver que a gente está chegando aqui em Marcos no clímax do Evangelho de Marcos. Os capítulos de 11 a 15, eles cobrem cerca de uma semana da vida de Jesus. E é quase um terço do Evangelho, que tem aqui, se você olhar na sua Bíblia direitinho, que tem 16 capítulos. Então é quase um terço do Evangelho que cobre só uma semana. Os outros 2 terços cobrem quase cerca de 3 anos da vida de Jesus. Olha o que é desproporcional. A gente já falou sobre isso lá atrás. É bastante desproporcional. Um terço, ao invés de cobrir cerca de pelo menos 1 ano da vida de Jesus, se são 3 anos, cerca de 3 anos, então um terço 1 ano, outro terço o 2º ano, o terceiro terço o 3º ano. Não é assim. 2 terços, quase 3 anos, praticamente 3 anos. 1 terço, só uma semana. Que uma semana é essa? A Semana da Paixão. E por que ela está tendo tanto destaque? Porque o escritor do Evangelho entende que esse é o núcleo, esse é o clímax, esse é o lugar aonde o relato anterior caminha e aponta. Tudo o que foi dito antes foi dito para que a gente pudesse chegar nesse lugar. Por isso essa extensão desproporcional, porque a gente tem aí a finalidade do Evangelho. Capítulos de 1 a 10, por exemplo, os eventos do ministério de Cristo, do 11 ao 15, uma semana desses eventos. Por que isso é importante? Porque cada gesto, cada palavra, cada ação de Jesus explica a sua missão, explica a sua ação, explica a sua finalidade. E é em cima disso que a gente conversa então. Então Jesus, ele entra de uma maneira bastante visível. Lembra do Jesus que dizia que não deveria falar sobre ele, não deveria falar sobre o milagre, e Jesus fazia o milagre, mas dizia: a ninguém contais. Lembra desse Jesus? Agora Jesus, diante da multidão, aclamado pela multidão, entra em Jerusalém de uma maneira triunfal, mas escolhe para entrar não um cavalo portentoso, não um cavalo belo e grande, mas um símbolo de humildade, um símbolo de submissão, um animalzinho que poderia ser montado por uma criança, poderia ser montado por uma mulher, um animalzinho de menos expressão, e é nele que Jesus resolve entrar em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus, ela nos mostra uma série de coisas e ela nos apresenta a percepção que Jesus tem do seu ministério. Então, ele tem um tipo de recepção que era comum aos líderes, aos grandes generais, aos grandes reis. Quando eles saíam em batalha, quando eles voltavam trazendo ali os seus despojos de guerra, as suas vitórias e desfilando para o povo a sua força. Então, esse tipo de cortejo público, ele era comum. Mas Jesus, como eu já disse, ele entra de uma outra maneira. Jesus escolhe entrar montado num jumentinho, fazendo referência, inclusive, ao texto de Zacarias no capítulo 9. Vamos dar uma lida no texto rapidamente. Zacarias 9 diz aqui sobre o rei que vem a Sião.
Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Nós vemos aqui no texto a preocupação de Jesus também no cumprimento da profecia, como que a profecia vai se cumprindo nele e como que Jesus ele é submisso àquilo que as Escrituras falam a respeito dele. Então esse gesto também mostra que todo o alinhamento de Jesus, toda a submissão de Jesus tinha a ver com as Escrituras. Então mostra o compromisso dele com as Escrituras. E é isso que os evangelhos estão mostrando. Muito do embate de Jesus com os religiosos é que os religiosos dizem que eles são filhos de Abraão e que eles são detentores da interpretação correta das Escrituras e que eles que observam verdadeiramente como as Escrituras devem ser vividas. E Jesus vai mostrando que eles são sepulcros caiados, que eles são estéreis, que eles usam a Escritura para o seu proveito próprio, mas eles não observam a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Porque se observasse a vontade de Deus expressa nas Escrituras, eles reconheceriam que ele era o Cristo. Então, os evangelistas vão mostrando que, na verdade, na crítica de Jesus, quem de fato cumpre as Escrituras, quem de fato observa as Escrituras é Jesus. É Jesus que vive por ela. É Jesus que está diante dela e vai tendo nela a sua vida, tendo nas palavras de Deus a sua vida. E não os religiosos, que tinham Escritura nas mãos, como eu já disse, Bíblia nas mãos, mas estavam distantes da vontade de Deus. Essa é a acusação dos profetas no Antigo Testamento, quando fala ao povo, e aquilo que eu já falei e vou continuar falando até o fim dos meus dias e até o fim desses estudos. Bíblia na mão, alguém pregando com poder, com impacto, com sinais, com uma série de movimentos, não significa que ele está vivendo o Evangelho nem pregando o Evangelho. Alguém pode ter Bíblia na mão e pregar algo que seja completamente distoante de Cristo e do Evangelho. Jesus é aquele que cumpre as Escrituras como elas devem ser cumpridas. O texto vai dizer que ele se entregou por nós e é isso que está acontecendo na entrada triunfal. Jesus está indo direto a Jerusalém, ele está indo direto para a sua morte. Ninguém o constrangeu a isso, a não ser a vontade do Pai. Ninguém teve forças para levá-lo para lá. Ele foi no tempo certo, no momento certo, na ocasião certa do desejo e da vontade do Pai. Ele se entregou a si mesmo. Foi uma morte voluntária. E o que é interessante é que essa figura do jumentinho contrasta com a figura do rei da eternidade, lá em Apocalipse 19. Lá em Apocalipse 19 diz que Jesus, o cavaleiro no cavalo branco, olhos como chamas de fogo, na sua boca espada afiada, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em Apocalipse 19. É o rei, é o grande que veio para reinar. Mas como que Jesus entra na história? E como que Jesus caminha na história? Humildemente, como um cordeiro, como aquele que vem montado num jumentinho. Então, na história, Jesus não vem para despedaçar, não vem com seu poder para destruir. Na história, ele vem como o Cristo encarnado, humilde. Ele vem como Rei de paz, que chama todos para a reconciliação e não para a guerra, que chama todos para salvar e não para matar. E é isso que ele está dizendo. Só que essa entrada dele em Jerusalém é uma entrada que os religiosos vão entender aquele gesto como um gesto muito perigoso, porque ele está diante da multidão e a multidão aclama. A multidão aclama. A multidão pede para que ele seja o seu salvador.
é aquilo que o texto vai dizer, por exemplo, quando a multidão diz: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, filho de Davi. A multidão está lembrando aquilo que as Escrituras dizem, e Hosana significa, em hebraico, salva-nos. E é aquilo que o povo dizia, não somente para o Messias, mas para os reis que chegavam. Eles se pronunciavam como salvadores do povo. Eles se pronunciavam como aqueles que tinham poder para libertar o povo. E o povo começa a gritar e a clamar Jesus como esse rei que vem vindo. É claro que a multidão, ela não tem uma noção sobre a salvação que Jesus traria. Na compreensão dela, é uma salvação política, uma salvação militar. Jesus vai reviver os tempos de glória em que eles viveram no império de Davi, no reino de Davi. Mas a salvação que Jesus traz a eles é uma salvação integral. É a salvação não somente daquela situação política, daquela situação militar complicada, mas também a salvação da vida, salvação do corpo, da alma, salvação através do sacrifício de Jesus àqueles que se arrependessem. Ok? E quando o povo aclama Jesus, os religiosos, ouvindo aquilo, eles falam: a gente tem que tramar alguma forma de matá-lo. Precisa tramar alguma coisa. Por quê? Porque a multidão já começa a aderir. A multidão já começa a apoiá-lo. A multidão já começa a aclamá-lo. Isso vai atrair o olhar dos romanos, e eles vão vir com o braço forte, vão tirar o nosso direito, vão tirar o nosso lugar. Então a gente precisa fazer algum movimento nesse sentido. E aí, por isso, esse capítulo 11, a entrada triunfal de Jesus, ela vai dar como consequência a sua morte, o seu tribunal. Porque os gestos de Jesus são gestos que vão afrontar a sensibilidade dos religiosos, vão afrontar a sensibilidade dos políticos, dos romanos, militar dos romanos, vai afrontar todos. E aí, por causa disso, Jesus ele é colocado naquela situação. Daí a gente chega no segundo bloco de textos, e aí o que eu fiz aqui? Eu saltei o verso 12 a 14, que fala da figueira, e eu vou ler lá no final do nosso estudo, e eu estou emendando com a entrada de Jesus no templo, ok? Com a chegada de Jesus no templo. Porque todas essas imagens, a entrada triunfal, quando ele amaldiçoa a figueira, a entrada no templo e a lição da figueira amaldiçoada, isso tudo está no mesmo plano, isso tudo está levando a uma mesma conclusão. Todas essas questões, elas estão interligadas entre si. Então, a partir do verso 15 diz o seguinte: foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Desculpa, está escrito, está errado aí, eu vou corrigir no slide. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso. Olha, eles tramando, ouviram isso, ouviram esse gesto de Jesus, essas palavras de Jesus, depois dos gestos dele, e procuravam uma maneira de matar Jesus. Por quê? Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Antes da gente entender os motivos e as lições sobre essa expulsão que Jesus promove no templo, esse movimento todo de expulsar ali os comerciantes, os cambistas ali, e como que isso chama a atenção dos religiosos que ali estão, vamos conhecer ou rememorar algumas coisinhas em relação ao templo, em relação à compreensão dos judeus em relação ao templo de Jerusalém.
Uma coisa bem interessante, um escrito de um historiador judeu, Flávio Josefo, que viveu provavelmente entre 36, 37, 38 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. Então ele é contemporâneo ali de determinados acontecimentos. Ele é um historiador muito importante. A gente recupera muito da história da igreja, da história do Império Romano através dos seus escritos. Ele vai escrever sobre o acesso ao templo. Algumas coisas ele vai escrever o seguinte: a entrada ao primeiro era permitida a todos. Que primeiro era esse? Era o pátio, os pátios, os diversos pátios. A entrada ao primeiro era permitida a todos, mesmo os estrangeiros, exceto as mulheres, durante o seu incômodo ordinário, que é a menstruação. Então, menstruado não pode ter acesso ao templo. Os judeus, e apenas eles, entravam no segundo, e suas mulheres também, depois de purificadas. Os homens entravam no terceiro, contanto que estivessem purificados. Os sacrificadores, revestidos de seus paramentos sacerdotais, entravam no quarto. E somente o grão sacrificador podia entrar no santuário com aquele hábito tão santo. Então ele está falando aqui do pátio dos gentios, que é o primeiro pátio, ok? Fala do pátio das mulheres, que é o segundo pátio aqui. Fala do pátio de Israel, o pátio dos homens, ok? Fala do pátio dos sacerdotes, dos levitas, e fala da câmara do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar um dia por ano, no dia de Yom Kippur. Acho que a gente já conversou sobre isso em algum momento. Então, vamos tentar entender ainda um pouquinho isso. Daqui é um desenho simples do templo de Herodes, uma tentativa, né, de esquema aqui do templo de Herodes, aqui com as muralhas que o cercam, aqui as portas, né, os portões de acesso. Aqui mais externo a gente tem o pátio dos gentios, aqui um pouquinho mais dentro o pátio das mulheres, um pouquinho mais o pátio de Israel, e aí você tem os outros elementos do templo aqui, ok? Um esquema um pouco mais simples de conseguir enxergar e ver, eu preparei aqui. Deixa eu te explicar então, e aí eu tenho um esquema mais simples de você conseguir visualizar. Então, sobre o templo de Jerusalém, a gente encontra muitos escritos e descrições e imagens, por ser um templo importante, porque o templo era um importante centro religioso do judaísmo. Então ele sempre ocupa um lugar na descrição de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Na compreensão do judaísmo, é o que diz o nosso texto aqui, o centro religioso, ele é também um centro comercial, ou ele é um centro econômico. Toda a vida da cidade passa por ali, se encontra ali de alguma forma. Então não é separado igual a gente tem nas nossas realidades e nas nossas cidades, dentro daquele contexto. Também muito da vida social transita ali, inclusive da vida política, porque o Sinédrio se reúne nas dependências ali do templo, ok? Era ali que os peregrinos e os judeus deixavam os seus dízimos, as suas ofertas. Então ele era um lugar bastante importante. Jesus provavelmente conheceu o terceiro templo. O primeiro templo, que a gente chama templo de Salomão, Salomão constrói, depois esse templo é destruído, e você tem o segundo templo de Zorobabel, que também passa por uma destruição, e você tem o terceiro templo, a reconstrução de Herodes. E esse terceiro templo, a gente conversou sobre isso lá no início das aulas, esse terceiro templo foi uma espécie de presente dos romanos, permitindo que Herodes reconstruísse o templo como uma espécie de oferta ao povo, uma espécie de cala-boca ao povo, um presente que eles, uma concessão que eles dão para que o povo possa ficar com o seu espírito menos raivoso, menos de tumulto em relação à presença romana. Então tinha muito, dentro desse esquema,
um certo acordo entre os religiosos e o Império Romano em subjugar a nação. Então, uma religião que deveria promover a libertação do povo, ela se une ao que subjuga para, de alguma forma, usar a religião como uma espécie de lugar em que o povo fica ali sempre, o povo fica ali dominado, sem se revoltar. E aí Jesus conheceu esse terceiro templo, ok? O templo, ele tinha, nas suas dimensões, na sua estrutura, ele erguia-se numa esplanada, cerca de 300 por 480 metros. O pátio dos gentios, cercado de uma alta muralha, situado numa colina, a colina de Sião, dominava a cidade. A grande praça estava rodeada de arcos e pórticos, existindo 9 portas. Nos arcos reuniam-se o povo para discussão e o ensino e o pagamento dos tributos ao templo. Todos os judeus maiores de 20 anos deveriam pagar 2 dias de trabalho por ano, vivessem onde vivessem, e para a compra de vítimas para os sacrifícios. Os animais ficavam ali espalhados nesse ambiente. Então é nesse ambiente que Jesus penetra, entra e expulsa todo mundo. Na primeira esplanada entravam todas as pessoas, até os não-judeus, os gentios, né, e o povo. Mais uma vez dentro, havia uma nova barreira que avisava com letreiros em latim e grego que os não-judeus não podiam avançar sob pena de morte. Então por que não podia passar uma pessoa que não deveria passar de um pátio para o outro? Por que ela não podia passar? Porque ela seria morta. Ela seria morta. E isso era avisado com placas que estavam ali com essas inscrições. Passada a barreira, um outro muro separava o lugar das mulheres e dos homens, chamado de Pátio das Mulheres e o Pátio de Israel, reservado aos homens, separado por uma balaustra do Pátio dos Sacerdotes. Então o outro esquema que eu falei para vocês é esse aqui, espero que dê para tentar enxergar aqui um pouquinho desse esquema aqui. A gente tem aqui mais externo, nessa seta vermelha aqui, o Pátio dos Gentios, ok? Então, o Pátio dos Gentios aqui mais externo. Aí a gente tem aqui uma outra planta, só dessa partezinha aqui, que é esse miolo aqui do templo. Então, só essa planta aqui. Então, nessa planta, a gente tem aqui o Pátio das Mulheres. Pátio das Mulheres. Então, você sai aqui do Pátio dos Gentios mais externo, entra aqui pela porta, Pátio das Mulheres. Então, aqui o Pátio das Mulheres, saindo do Pátio das Mulheres, você tem aqui, nesse pátio um pouquinho mais dentro, você tem aqui o Pátio de Israel, que é o Pátio dos Homens, ok? Então, segue-se um luxuoso salão para as reuniões do Sinédrio, fazia ali nas dependências. No Pátio dos Sacerdotes estava o altar dos sacrifícios, aí imolado de manhã e à tarde um cordeiro como sacrifício perpétuo, e as inúmeras sacrifícios privados. O cordeiro pascal deve ser aí imolado antes de ser comido em família. Por detrás estava o santuário, com o interior dividido em 2 partes. Então, a primeira parte era o santo, o lugar santo, e onde estava o altar do incenso, candelabro de 7 braços, que estava sempre aceso, a mesa dos pães da proposição, que eram renovados a cada sábado, e o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. Então era uma câmara com 2 espaços, um primeiro espaço que era o lugar santo, e um espaço mais no interior, que era o lugar santíssimo, e nesse lugar, nessa câmara aí somente o sumo sacerdote. Então é isso que ele está dizendo. O Santo dos Santos separado do anterior por uma dupla cortina. Então era um véu. Esse véu é o véu que se rasga quando o texto bíblico fala da morte de Jesus, que na verdade não é um véu, é uma cortina espessa. Uma câmara vazia, fechada pelo véu do templo, onde outrora se encontrava a Arca da Aliança.
Só o sumo sacerdote podia penetrar uma vez por ano no dia do perdão, dia de Yom Kippur, para oferecer sacrifício por Israel. É o lugar santo da presença de Deus. E é bastante interessante esse entendimento. Então, de novo, nosso esquema aqui vai olhar para esses lugares. Então, a gente vai ver aqui o pátio dos sacerdotes. Então, está aqui o pátio dos sacerdotes. Ok? Os sacerdotes podiam ficar. Aqui nós temos em verde, aqui a setinha verde, lugar santo. Ok? E aqui o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Então, essa era a estrutura do templo, que também vem da estrutura do tabernáculo, do templo de Salomão, o templo de Zorobabel, e também desse templo conserva a mesma estrutura, e todas elas com muito significado dentro dessa nossa compreensão aqui. Um outro dado muito interessante do Flávio Joséfo, falando sobre o movimento dentro do templo nas festas de Israel, ele vai dizer o seguinte, e aí já nas palavras de Timothy Keller, ele vai recuperar isso, ele vai dizer que, ele conta que em determinado ano, na semana da Páscoa, cerca de 250 mil ovelhas foram vendidas e sacrificadas nos pátios do templo. Então, para a gente ter uma ideia da confusão, imagine o barulho, o tumulto do pregão, da Bolsa de Valores, oferecendo mais dinheiro, menos dinheiro, e depois acrescente a isso os outros milhares de animais que ali também eram vendidos. E esse era o lugar em que os gentios supostamente deveriam encontrar Deus por meio da reflexão, da adoração, da oração. Jesus estava preocupado que este era o lugar onde os não-judeus viriam para adorar e perguntar sobre o verdadeiro Deus. Evidentemente era aqui que o mercado estava, mostrando que os judeus não tinham preocupação em realmente permitir que qualquer gentio adorasse a Deus de uma forma significativa. O que o Keller está dizendo, através dessa percepção de Joséfo, é que o espaço dos gentios, o acesso, onde todo o povo simples, o povo que vinha de todas as nações e que não eram judeus, estavam ali também, não era o judeu ali nascido. Então todo esse povo, eles não tinham mais espaço para estar, porque esse lugar estava tomado pelos cambistas, por aqueles que traziam os animais, por aqueles que vendiam os animais. E por que eles vendiam tantos animais? Porque as pessoas vinham de longe. Os judeus, eles fazem parte de uma caminhada histórica com vários momentos de diáspora, né? Então, daqueles que vinham de longe, daqueles que vinham para cultuar ao Senhor em Jerusalém, e que, porque vinham de longe, a viagem longe, eles não tinham como trazer os animais, eles não tinham como... Então, eles aproveitavam e usavam aquele espaço para comprar os animais para o sacrifício. Isso começa a virar um grande comércio, fora com todo o lucro indevido, e fora com todos os animais que eram sacrificados, que eram vendidos ali, enganosamente sacrificados mais de uma vez, o mesmo animal era vendido mais de uma vez para mais de uma pessoa, isso acontecia, e toda a confusão que ia acontecendo, e a falta de lugar e a falta de espaço, a falta de acesso que os gentios tinham em relação ao templo, a falta de acolhida que os gentios tinham em relação ao templo. Ok? Então, isso tem a ver com a maneira como Jesus entra e promove a expulsão dos cambistas, dos vendilhões do templo. O que a gente aprende com isso? O que a gente entende disso? O que os sinais, a expulsão dos vendilhões do templo significa para nós e nos ensina a partir de Jesus? Como a gente já disse, cada gesto de Jesus é didático. Cada palavra traz ensino e cada gesto vai para além do gesto. Então esse gesto e esses gestos são muito importantes. Da mesma maneira que ele se assenta com os discípulos para comer com eles, que ele lava os pés dos discípulos, ele agora tem um outro gesto que é uma espécie de parábola, que tem determinado ensinamento. Então, algumas coisas que a gente aprende. Uma das coisas que a gente aprende é que a fé cristã, ela, a partir de Cristo,
ela apresenta o fim daquela religiosidade, o fim daquele jeito de buscar a Deus, o fim da religião. É o fim da religião. É o que o texto está dizendo aqui. Os primeiros grupos de cristãos, eles eram vistos de maneira até estranha, porque eles não tinham mais templo para se reunir, eles não precisavam mais do templo como lugar de mediação, como lugar que você vai para buscar a Deus. Eles não tinham mais o sacerdote como o caminho, como meio, como a ponte para que eles pudessem chegar a Deus e levar os seus sacrifícios. Eles não precisavam mais fazer sacrifícios. Então, eles não tinham mais a necessidade de templo, de sacerdote, de sacrifício, das ofertas que eles levavam, dos rituais que eles levavam. E é como se Jesus estivesse dizendo que o cristianismo, ele é o fim daquela religião toda organizada, institucionalizada, que perde Deus de vista. O cristianismo, ele propõe um Deus sem templo, sem aquele tipo de sacrifício, sem aqueles sacerdotes. E por que isso? Porque Cristo, ele é o templo. Cristo, ele é o sacrifício. E Cristo, ele é o sacerdote. O templo, os sacrifícios, os rituais, todos eles eram figuras, imagens, sombra, apontavam para o sacrifício verdadeiro e perfeito. Todos eles eram etapas de um processo em que Deus ia revelando a sua vontade até que chegasse em Cristo. Então não é que Jesus, ele chega naquela situação como se ele estivesse contra a religião, ou contra as escrituras, ou contra aquilo que as escrituras diziam a respeito dos sacrifícios, a respeito dos rituais, a respeito do templo, a respeito dos sacerdotes, como se todas aquelas coisas Jesus fosse contra. Não, mas todas aquelas coisas não seriam perpétuas. Todas aquelas coisas foram degraus, foram pontes, para apontar para quem? Para Jesus. Jesus, ele é o templo, ele é o Deus que mora com a gente, que como diz o texto aqui, veio tabernacular conosco. A palavra tornou-se carne e veio habitar conosco. Então Jesus, ele é o templo de Deus, porque o templo simbolizava exatamente isso, a presença de Deus no meio do povo. Jesus é o templo de Deus que caminha no meio do povo. Jesus é aquele que se dá por sacrifício, ele é o filho que se entrega. E Jesus é o sacerdote, porque ele é a ponte que me liga a Deus. Ele é a porta, ele é o caminho, e por ele nós devemos andar e por ele nós devemos entrar. Na compreensão, na mentalidade judaica, você não podia buscar ou não devia buscar a Deus longe do templo, porque Deus estava lá. E era lá naquele lugar que você levava a sua oferta. E ela só seria aceita se ela fosse perfeita. E você não podia acessar determinados lugares. Você não podia entrar em qualquer lugar. Por quê? Porque o seu pecado faz separação entre você e Deus. Então, só homens devidamente paramentados, devidamente escolhidos, devidamente preparados para conduzir o sacrifício diante de Deus. O sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, oferecia um sacrifício pelo pecado de toda a nação. Um homem só que levava o cordeiro, levava para o sacrifício para que todos fossem perdoados. Mas ninguém podia acessar aquele lugar. Jesus é quem acessou aquele lugar. E Jesus se fez sacrifício por ele mesmo. Foi entregue por nós. Nos substituiu. Porque o que era o sacrifício? O sacrifício morto, o significado disso, ou do sacrifício, é que ele substituía, o sangue dele era derramado, e esse sangue substituía o sangue do ofertante. Então, quando eu levava uma oferta, a oferta me substituía. Jesus,
ele derrama o seu sangue no nosso lugar. É isso que o templo, de alguma forma, significava. De tal maneira que agora, diante de Jesus, diante da sua vida, diante do seu sacrifício, do seu exemplo, o templo se torna obsoleto. O templo não é mais o lugar da presença, o locus prioritário onde Deus está. Nós e a nossa relação como cristãos em relação ao que nós chamamos hoje de templo, a nossa relação é uma outra relação e precisa ser uma outra relação do que a relação que os judeus tinham no tempo de Jesus. Porque nós poderíamos dizer, não, eu vou para a casa de Deus, igual se discutiu um tempo atrás, vamos fechar os templos, está fechando a casa de Deus. Opa, tem que ler o Novo Testamento, tem que compreender Jesus. Jesus é a casa de Deus que mora no meio de nós. E mais ainda, Jesus, ele soprará sobre a sua igreja o seu Espírito, soprará sobre nós o seu Espírito, e nós agora seremos a nova casa de Deus, o novo lugar de morada de Deus. Não templos feitos por mãos de homens, que pode ter acesso para um e acesso para outro, que alguém pode entrar e alguém pode ser barrado. Não, porque agora todos têm acesso a Jesus. Agora ele expulsa, ele purifica o templo de todos aqueles que fazem comércio, de todos aqueles que usam indevidamente os espaços, para que todos os povos, e não somente os judeus, tenham acesso. Então ele diz aqui sobre a purificação do templo, que pode simbolizar muitas coisas. A corrupção do estabelecimento religioso, a natureza mecânica da religião nominal, porque ela tinha muitas coisas, mas era uma natureza somente mecânica, porque não existia vida, não existia fé verdadeira, não existia misericórdia verdadeira, amor verdadeiro. Existiam rituais, um calendário religioso, uma série de gestos religiosos sem significado. E Jesus estava dizendo que ele foi o substituto de todo aquele sistema e ele tornou obsoleto os templos e os sacrifícios. Por isso a crítica que o texto faz ao sistema religioso ali de Israel é a crítica ao sistema sacrificial, porque Jesus torna esse sistema obsoleto. A crítica ao interesse religioso pervertido que comercializa as coisas de Deus, inclusive com lucro indevido, com lucro desmedido. Tudo que Deus faz, ele dá e oferece pela graça para os mais desafortunados, inclusive, para aqueles que não têm como pagar, para aqueles que não têm nem fé suficiente. Basta que eles se entreguem, basta que eles confessem, basta que eles deem um passo na direção do Pai amoroso que quer abraçar. Mas esse sistema religioso, ele cria dificuldades, degraus, ele cria movimentos e mais ainda, ele comercializa com Deus. Ele comercializa com o povo. Ele engorda, e essa é a crítica do Antigo Testamento, os falsos profetas. Quem são os falsos profetas no Antigo Testamento? Aqueles que enriquecem a custa do povo. Aqueles que engordam, como diz Oséias, engordam os seus ventres com a culpa do povo. E aquele lugar de importância que eles ocupam como sacerdotes faz com que o povo se torne dependente deles. Toda a crítica de Jesus e entrar no templo, e esse gesto que ele faz de expulsão e de acesso, inclusive ele diz a casa, como está escrito, ele cita Isaías, que a casa do pai dele seria chamada de lugar de oração para todas as nações. De novo, Jesus se apega à palavra, diferente dos religiosos, que dizem que se apegam à palavra, mas transformam o templo naquele lugar de comércio, naquele lugar de destruição, na verdade. Há uma crítica do exclusivismo de Israel, que não compreende que Deus é Deus de todos os povos. Então eles se encastelam naquela posição ali, orgulhosos que são,
Uma religião que vai deixando orgulhosos, e é muito difícil. A gente vive um tempo difícil e às vezes a gente vê uns negócios muito complicados, né? Eu fico me perguntando como ser religioso e não ser orgulhoso, e não se achar melhor do que o outro, e não achar que a sua vida é mais digna e mais merecedora do que a vida do outro. Mas é isso que a gente vê, e é isso que a gente viu na nação de Israel. Infelizmente é isso que às vezes a gente vê na caminhada da igreja, mas isso vai de encontro àquilo que Cristo foi, fez e disse. Então é uma crítica ao exclusivismo de Israel. É uma palavra de abertura, de caminho, à presença de Deus para todas as pessoas. A fé cristã precisa ser caminho de acesso a Deus. E esse é o fruto que ela precisa trazer. A fé cristã precisa dar frutos. E o fruto que ela trará é ser caminho de acesso a Deus e ao povo. Por isso, a gente termina o nosso estudo falando sobre a figueira estéril. Porque antes de entrar no templo, Jesus ele amaldiçoa a figueira. E depois ele fala da mensagem da figueira. Então vamos ler esse texto para a gente entender esse contexto. Então diz o texto, a gente lê o verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Depois que ele fala isso, ele vai no templo. Foi o verso 15 que nós lemos. Depois que ele sai do templo, verso 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Porque isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Aqui tem um pequeno texto falando sobre um pouquinho da figueira. Essas árvores, a figueira, a oliveira, elas são muito importantes dentro da compreensão do povo de Israel, e elas simbolizam muito a nação. Elas trazem muito símbolo, a percepção, a folha da nação, como uma nação vigorosa, de raízes, que produz fruto, que tem o seu viço, como uma nação resistente, que caminhou na história com isso daí. Segundo os comentaristas que vão falando sobre as peculiaridades da figueira, eles dizem que ela, antes de produzir o seu fruto, ela produz uma espécie de nódulo, alguma coisa menor, que é comestível e é muito agradável. E ela produz isso, depois ela abre em folhagens e depois ela produz fruto. De tal maneira que, se ela tiver folhas, ela precisa produzir esses nódulos antes. Então, ainda que essa figueira está num momento que o texto fala que não era o tempo de figos, então Jesus vem e amaldiçoa uma figueira que no seu tempo não está dando figos, mas não era o tempo de figos. É como se Jesus estivesse com raiva da árvore, mas ele provavelmente estava procurando esses nódulozinhos, e aí o texto está falando sobre isso. E mais ainda, ele estava dizendo que essa figueira, ela estava de uma maneira mostrando que deveria ter frutos, porque ela tinha folhagens. Então as outras figueiras, provavelmente, diferente dessa, estavam secas. Estavam no tempo ali de
de inverno, de secar, para depois dar folha e para depois dar o fruto, dar o nódulo, dar folha e frutificar. Então, se ela tinha folhas, ela deveria ter frutos. O que Jesus está falando é de uma figueira que aparentemente ela é bonita, ela é frondosa, ela tem folhagens bonitas, mas na verdade ela é estéril. Ela tem a visão, você tem a visão de que parece uma árvore frutífera, mas ela não está produzindo os frutos que deveriam. É claro que essa imagem ela é visual, ela é uma metáfora para o próprio Israel. Por isso que Jesus amaldiçoa a figueira, porque ela tem as suas folhagens, ele pode olhar para aquilo, mas quando chega perto ela não tem fruto, e depois fala de Jesus entrando no templo. Por quê? Aquele sistema religioso todo, aquela multidão, aquelas multidões que iam todas para aquele lugar, aqueles milhares de oferecimentos, de ofertas, de rituais, de sangue, de sacrifício, de orações, elas pareciam que mostravam uma nação muito ligada a Deus, com muitos frutos diante de Deus, muito envolvida na fé e na compreensão daquilo que Deus é, mas Jesus diz que eles são estéreis. Aquele monte de movimento não tem absolutamente nada de Deus. Um monte de procissão, um monte de gente se juntando, um monte de povo de Deus reunido de tudo quanto é lugar, e aí você vai olhar, está longe de Deus. A nossa pergunta é, será que é possível isso? É possível a gente ter aqui um ajuntamento? Aí talvez você esteja pensando em diversos ajuntamentos que as nossas igrejas fazem, que a Igreja Batista faz, que a Igreja Católica faz, que as outras igrejas fazem. Será que esse monte de ajuntamento, esse monte de gente junta, pode ser só movimento? Pode ser só folha? Pode ser só folhagem? Pode ser só interesse? Pode ser só comércio? Pode ser... mas não tem vida, não produz vida, não tem fruto. A figueira estéril é Jesus falando daquela fé e daquela postura estéril. O que ela nos ensina? Jesus encontra a figueira não produzindo o que ela deveria produzir. Se não der frutos, ela não alimenta. Então ela tem aparência de saudável, mas ela não é. Ela está morta. Ela tem aparência de vida, mas ela está morta. Ao voltar ao templo, Jesus então estava voltando por um lugar repleto de atividades religiosas, que tinha aparência de vida por causa de todo o movimento, mas estava morto. Havia uma observância ritual e atividade, mas não havia coração e alma reais. Não havia preocupação real ou compaixão real pelos gentios que estavam sem Deus. Não havia preocupação real com o verdadeiro culto e adoração. Não havia sequer a preocupação real de fazer a vontade de Deus e de agradar a Deus. Mas estava no templo. Mas tinha sacrifício. Mas tinha oferecimento. Mas estava longe de Deus. Será que os nossos movimentos da nossa sociedade, das nossas igrejas, pode ser um grande movimento profundamente longe de Deus? O que Jesus está dizendo ainda para os discípulos? É nesse contexto que ele fala de fé. Ele, a partir do verso 20, parece que muda de assunto. Está falando da figueira, daqui a pouco ele começa a falar de fé, aí fala de tenham fé, porque tudo que pedirem em oração Deus vai dar, e se disser um monte, sai daqui, vai para lá, Deus vai realizar, e fala de perdão e perdoar pecados. Meu Deus do céu, o que Jesus está falando? Ele está falando sobre fé. Ele está falando sobre uma fé com frutos e uma fé sem frutos. Uma fé superficial, estéril, uma fé de fachada e uma fé cristã, robustecida. Por isso ele fala de ação. Por isso ele fala de uma fé que não fica parada, mas ela se movimenta. Por isso ele fala de pedido.
ele fala de entrega, ele fala de perdão, ele fala contra uma fé estéril, de uma religiosidade que perde Deus de vista. Então é uma fé que não se preocupa com absolutamente nada a respeito de Deus. E a fé que os discípulos devem ser, que é uma fé disposta à ação, uma fé frutífera e disposta aos grandes feitos, uma fé perdoadora. Jesus está falando sobre isso. A pergunta é: quais são os frutos que uma fé em Cristo deve produzir? Quais são os feitos, a ação que a fé em Cristo deve produzir? Porque se a gente lê esse texto desgarrado do contexto, a gente pode achar que o que Jesus está usando aqui, está ensinando, é que você possa agora usar a oração e usar a tua fé para pedir qualquer coisa para Deus. Ué, não é isso que está escrito? O texto não está dizendo? Porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o fará, que o diz, assim será com ele. Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Então, sabe como é que as pessoas usam? Meu irmão, não duvide. Meu irmão, não duvide. Pediu a Deus e mostre a sua fé. Dê aqui a sua oferta que mostra que você não duvida, e você receberá mais. E você terá mais. E você dirá a esse monte, sai desse lugar e vai para aquele lugar. Querido, na verdade, essas palavras que eu estou usando aqui é usar a fé de maneira egoísta. E tem muita gente usando a fé de maneira egoísta. Usar a fé e enxergar Deus como um ídolo. Deus como aquele que vai fazer a minha vontade, ainda que a minha vontade seja uma vontade profundamente egoísta, profundamente divorciada da vontade dele. É isso que o povo de Israel está sendo acusado, está sendo criticado. Deus está dizendo que esse povo me louva com os lábios, esse povo me honra com os lábios, esse povo traz sacrifícios diante de mim, esse povo traz a sua vida diante de mim, mas eles estão distantes de mim porque eles não querem me honrar com a sua vida, buscando a minha vontade. Qual é a vontade de Deus? O povo está longe. A gente já conversou sobre isso nesses estudos. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Então, orar, exercitar a fé, não pode ser um jeito de obter de Deus tudo que a gente quer. Porque não obteremos. Deus não está a nosso serviço dessa maneira. Orar, ter fé, precisa estar sempre alinhado àquilo que Deus é, à sua vontade, àquilo que Ele expressou em Cristo. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre fruto, quais os frutos a Bíblia fala? Ela fala para você ganhar dinheiro, ó, não vou duvidar porque Deus vai abrir essa porta, ou para você ser curado de todas as doenças, a Bíblia fala disso em algum momento? Ou a Bíblia fala do fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade? Ok? A Bíblia fala de uma vida de serviço. Jesus fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, no lugar de muitos. A gente leu lá no verso 45 do capítulo 10. E a fé que Jesus fala, a fé que produz frutos, precisa estar alinhada a isso. Não é um incentivo para você se tornar a pessoa que vai desejar tudo e vai querer tudo e vai buscar tudo de Deus porque só basta você e só importa você, só importa a tua casa, a tua família, teus filhos. É um incentivo a você viver a missão e viver como discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus, ele exercita a sua fé. Não é uma fé estéril, é uma fé que produz frutos. E sim, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que as obras que eu faço, vocês farão maiores ainda. Vocês farão muito mais obras. Mas que obras Jesus faz?
São essas obras que Deus irá abençoar. É por estas obras que Deus fará o milagre e o impossível. É por estas obras que você dirá a um monte, saia de um lugar e vá para outro lugar. Eu lembro de uma conversa ainda com um querido aqui da igreja, com o Vital, e ele falando comigo, a gente se perguntando, né, fé para quê? E eu li num texto de um livro muito interessante, ele falando o seguinte: nós queremos a fé ou o poder, o milagre de Deus de Moisés, que toca nas águas e o mar se abre e ele passa pés enxutos no mar que se abre. Então nós queremos o poder de Deus para abrir o mar. A pergunta que o livro fez foi: mas será que a gente está trazendo atrás da gente 2 milhões de escravizados para serem libertos? Por quê? Eu quero poder para quê? Eu quero fé para quê? Se você quiser libertar 2 milhões de pessoas, pode ter certeza, você pode pedir a Deus que Deus vai derramar para que gente seja salva, liberta, seja alimentada, seja cuidada, porque é isso que Jesus fez. Agora a gente quer passar pés enxutos no mar que se abre porque essa é a nossa vontade. Aí é uma fé egoísta, aí é uma fé estéril. A verdadeira fé é uma fé que produz frutos. E quais são os frutos da vida cristã? Todos esses frutos passam pela misericórdia, pelo amor, pelo serviço. Por isso, que saiamos de uma vida de fé aparente e estéril para uma vivência existencial e frutífera, fundamentada não em preceitos humanos, mas nos sinais visíveis da graça e misericórdia do reino de Deus. Sinais visíveis de que o reino de Deus está no meio de nós. Obrigado pela tua paciência e pela tua atenção. Deus abençoe. Boa semana. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez. Te pedimos entendimento da tua palavra e, acima de tudo, a coragem e a fé necessária e a entrega necessária para viver não uma vida de aparência, cheia de coisas religiosas, cheia de movimentos religiosos, cheia de ações religiosas, mas profundamente vazia de Deus. Mas uma vida que, cheia de Deus, produza os frutos que são frutos dignos da presença e da ação do Cristo. Guarda a nossa casa, guarda a nossa igreja, guarda o nosso povo, abençoa aqueles que estão passando por momentos difíceis, os enlutados, aqueles que estão doentes, guarda as autoridades, abençoa a igreja brasileira e a igreja espalhada no mundo, que seja uma igreja segundo o teu coração e não segundo os preceitos religiosos dos homens. Nós choramos em nome de Jesus, Pai. Amém.